Fala pessoal, aqui é o primeiro capítulo. Aqui a gente faz análise crítica de diversas histórias e hoje a gente vai estar analisando aí o primeiro episódio da série The Last of Us e a gente vai entender por que ela recebeu nota 10 da crítica e o que faz uma história ser realmente boa ou positiva, tá? Pra gente fazer essa análise, a gente colocou aqui do lado pra gente acompanhar algumas cenas da série e a gente vai começar falando um pouco sobre o tema, né? Quer comentar alguma coisa? Então, o primeiro capítulo eles aproveitam e colocam uma coisa que ela é, digamos assim, externa à história. A história mesmo que eles vão contar, ela é sobre, né, a gente já disse que tem spoilers, né, no primeiro capítulo, a gente não vai falar sobre a maioria das coisas que vão acontecer aqui. E, assim, ela não apresenta os personagens que a gente está assistindo. Isso aqui é o que eles chamam de... não é pré-história, prólogo, eles chamam de prólogo, onde eles apresentam completamente o tema, sobre o que vai ser a obra, sobre o que eles vão falar, né, sobre o que eles vão se aprofundar. E esse prólogo ele é muito bem feito porque ele tem um tom muito pesado. Ele começa meio descontraído, com as pessoas ali no talk show ali, né, falando e tal, na televisão. E aí o cara ele vai falando e a gente vai ficando com medo do que tá para acontecer. E esse é o tom, né, dessa obra. É um tom dark, um tom escuro, é um tom sombrio, dolorido, dá medo. A gente sente uma angústia, a gente se sente incapaz de lutar contra isso. E eles fizeram isso muito bem nesse prólogo, e assim como eles fizeram muito bem no resto da obra. Eles apresentaram muito bem o que eles vão apresentar. Eles conseguiram definir muito bem sobre o que seria a obra bem no comecinho dela, nesse pouquinho, nessa mini história antes da história. E isso torna uma história muito melhor. Você conseguir apresentar ela muito claramente no começo, em uma pequena história. Seja ela com os personagens principais ou com outras pessoas que estão falando uma coisa muito relativa sobre isso. Uma coisa que eu acho interessante que acontece aqui também é que os personagens, eles estão, de certa forma, dando uma pequena exposição sobre o mundo, né? Então, eles estão falando de assuntos que eles vão ser relevantes aí para toda a história e não só para uma determinada parte da história. Não, na verdade, a história vai ser sobre isso, sobre esse fungo aí que eles estão comentando. E é uma previsão aqui, porque o prólogo ele se passa em 1968 e os eventos vão acontecer no futuro, lá em 2003, né? Sim. Então a gente vai avançar aqui um pouco. Tem essa parte de abertura, né, do Last of Us, e daí a gente vai para a apresentação de personagens, né? Então, né, pra quem conhece a jornada do herói, pra quem não conhece, eu recomendo que busque. Toda a história ela começa com status quo, é tipo o dia a dia. Acordei, andei, fui até tal lugar, fiz tal coisa. É o dia a dia normal de qualquer pessoa comum. É pra você se conectar com o personagem. É tipo o Harry Potter morando a favor pros primos embaixo da escada, sofrendo, sabe? É pra que você entenda que esses personagens eles são humanos. E você vendo essa parte aqui, você se conecta muito com esses personagens. Isso foi muito bem feito, de uma forma assim, bem, como é que eu digo, bem natural. A gente consegue perceber que eles realmente podem existir na vida real. Tipo, eles não são pessoas perfeitas, eles não são pessoas completamente produzidas, digamos assim. Às vezes as pessoas, tipo, os autores, eles só colocam personagens que, digamos assim, são ou completamente perfeitos ou eles só são feitos pra ter uma cena e aí, tipo, o resto não tem nada a ver. Ou nunca mais aparece, ou tipo, ele apresenta uma coisa, mas ele não é exatamente aquilo. Por exemplo, tipo, aqui eles estão apresentando muito bem os personagens, tipo, o cara ele é trabalhador, ele é uma pessoa assim que tem o amigo dele e tal, e aí ele fica ajeitando as coisas pro amigo dele, e aí tipo, tudo que eles apresentam aqui, ele vai agregando na história aos poucos, e vai acrescentando bastante
com o que a gente vai sentindo durante a história. Uma coisa interessante que a gente consegue ver aqui as dificuldades que esses personagens têm, né? Então a gente vê que a estrutura familiar, ela não é completa, né? Ali a gente tem a menina e o pai dela, então não tem uma figura materna. Então ela fica com alguns afazeres da casa, a gente vê ela fazendo café da manhã, por exemplo, e como o pai dela trabalha fora, ela também tem que passar muito tempo sozinha. E a gente consegue ver aqui mais pra frente depois que ela acaba ficando na casa dos vizinhos pra não ficar sozinha em casa, né? Quiser já ir Aqui... adiantando. Aqui, né? É um pouco antes. Pouco antes. Tá. E então, o bacana também disso é que além de... Veja só quanto conteúdo eles colocam em tão pouco tempo. Ela foi pra casa do vizinho porque é o dia a dia normal dela. E do nada, o dia a dia normal dela, olha ali o que acontece. Eles já vão aprofundando no que está acontecendo, que é a história que eles estão querendo contar. Mas não é exatamente... Digamos assim, quando você é um bom autor, você conta duas histórias ao mesmo tempo. Você não conta só uma história. Um mau autor ia contar só a história do Joel, da filha dele e daquele outro cara lá, que eu esqueci o nome. Mas então, essa é uma história boa, essa é uma história nota 10. O que eles estão fazendo? Eles estão apresentando um desenvolvimento de mundo ao mesmo tempo. Eles estão apresentando como que o vírus se desenvolveu, o que aconteceu. Eles estão colocando uma outra camada de realidade que acrescenta muito mais na história. E eles estão fazendo essas duas coisas caminharem juntas. Enquanto eles apresentam os personagens, eles apresentam o mundo. Olha essa cena aqui. Isso aqui apresenta o mundo deles. O mundo, quando a gente diz o mundo, né, apresentando o mundo, a gente está querendo dizer o que acontece nesse mundo, nessa história, de diferente do nosso mundo, ou do mundo de outras histórias. Por exemplo, no Harry Potter é magia. Aqui é essa doença esquisita. E então, tipo, tudo que vai acontecendo, esse desenvolvimento de mundo, tipo, os caça passando ali em cima, isso é uma coisa muito única desse mundo e acontece de maneira orgânica, de maneira natural. Eles vão desenvolvendo isso ao mesmo tempo que, olha só, agora tá mostrando como ela tá sozinha em casa no dia do aniversário do pai dela, que ele ainda não chegou, já passou das 9 horas, ele tinha prometido que ia chegar e ele não veio. E aí a gente fica com aquela sensação de que, nossa senhora, tipo, nada tá tão ruim que não pode piorar, né? Que eles já estão numa estrutura familiar complicada e ainda assim, ainda tem uma doença que está se espalhando no mundo ali, a pandemia mundial, né? Então as coisas vão complicando cada vez mais e isso vai aprofundando, vai acrescentando, vai adicionando cada vez mais camadas e é tanta coisa que a gente tem para analisar que a gente não analisa mais. A gente começa a se preocupar com os personagens. A gente começa a se preocupar com o mundo, a gente está querendo saber o que vai acontecer. Quando você é um crítico e você começa a ver uma história dessas, você não consegue mais continuar simplesmente analisando. Você acaba se envolvendo com a história. Você não consegue só ver, digamos assim, histórias ruins, a gente só fica olhando os erros e fica, nossa, mas isso aí não faz sentido nenhum. Mas esse tipo de história aqui, nossa senhora, a gente vai assistindo e a gente vai se conectando com tudo que está acontecendo, porque é tanta coisa em tão pouco tempo, de uma forma tão orgânica, tão natural. E é assim, a gente também tem a questão de usar os pontos de apoio que eles chamam. Então, por exemplo, ter dito que era o aniversário do pai dela não foi só uma desculpa para alguma coisa. A gente vê esse dia acontecendo, a menina indo comprar um presente para ele e depois a gente tem o valor que é colocado em cima desse presente, que é o relógio voltando a funcionar. E esse relógio ele vai ser muito importante para a história. Então ele não foi colocado ali por acaso só para ser esquecido depois. Não, isso vai fazer toda a diferença na história. Então isso eu acho bem legal. Sim, o negócio é quando você vai montar uma história, seja ela um livro, uma obra assim, mais cinematográfica, é você pegar e mostrar só aquilo que realmente importa. Que nem agora ele mostrou aquele filme ali, mas eles não estão mostrando realmente o filme, tipo, passando ali na televisão. Ele só pegou o DVD e aí já sumiu. Por quê? Porque aquele filme ele não importa pra história. Mas o relógio eles mostraram, mostrou o cara olhando, ele apareceu, tá usando, ele tá usando, olha, ele olhando de novo.
Tipo, o que realmente importa, você mostra. O que não importa, eles cortam, eles não mostram. Viu que teve time-lapse do cara colocando o filme e a menina simplesmente dormindo no colo dele? Por quê? Que ele assistiu o filme não importa. O que acontece no filme não importa. O que importa são os relacionamentos que os personagens têm e as dificuldades que eles estão passando. E aqui nessa parte a gente tem daí o chamado do irmão dele, que tinha acabado de ser preso e a única pessoa que podia pagar a fiança era o Joel. E por causa disso ele tem que sair de casa de noite e ele deixa a menina sozinha pra ir tentar pagar a fiança do irmão dele. Então aí a gente tem uma outra situação que vai desenrolar alguns acontecimentos que talvez poderiam ter sido diferentes. Sim, uma coisa que eu também quero comentar aqui que é muito bacana é que, assim, se você continuar assistindo a série, você vai ver que esse primeiro capítulo, quer dizer, se você for muito analista, crítico, você vai ver também, né, que você tem que ser isso também, além de assistir o resto da série, que esse primeiro capítulo aqui, ele é quase que um segundo prólogo. Por quê? Porque assim, depois, né, de tudo isso acontecer, digamos assim, ele começa toda uma jornada do herói nova. Aqui a gente tá tendo um mini arco, uma mini jornada do herói. E ele tá passando essas horas. Ali quando teve o chamado pra ação, foi o irmão dele que não sei se é irmão dele, acho que... Não tenho certeza. Acho que é. Mas assim, ele foi lá ajudar o amigo, o irmão dele. E aí, ele não queria ir, mas ele acabou indo. Por quê? Porque aqui é um mini arco, você não tem muito tempo. Ao mesmo tempo você até que tem, mas, né, você tem que meio que fazer ele não querer ir, mas ele vai. Então ele segue pra ação. E aqui tá tendo a hora que vai entrar no mundo mágico. O mundo mágico, né, pra quem estudou um pouco sobre a jornada do herói, é quando você chega assim no... Você passa do teu primeiro ato ali, tá indo pro segundo. Você vai pro mundo mágico. O que é o mundo mágico? É quando o Harry Potter ele entra em Hogwarts, por exemplo. Ele tá indo pro mundo mágico. Só que aqui nessa história, o desenvolvimento de mundo, o que esse mundo tem de diferente, não é magia como no Harry Potter, mas sim essa doença. Então é eles entrando no mundo da doença. Então, tipo, nessa hora aqui, né, que seria mais ou menos as 3 horas ali para 4 horas, eles estão indo pro mundo mágico. Então, né, por exemplo, ela aqui, qual é o nome dessa menina? Sarah, ela foi chamada pelo cachorro. Esse foi o chamado para ação dela. Ela tava dormindo, escutou uma barulheira, e aí ela foi olhar, o cachorro chamou ela, e ela foi dar uma olhada ali, o que tá acontecendo. E aí, vocês podem ver que, né, tudo que vai pro cinema, ele sempre segue esse padrão aí de jornada do herói. E assim, né, tipo... você vai sentindo as nuances do que tá acontecendo e vai vendo como tudo se encaixa na história. Por exemplo, a recusa aqui do chamado, a gente pode ver que o cachorro tá recusando. O cachorro foi embora. Ele não queria saber. Ele já tinha visto o suficiente. Então, assim, ó, o YouTube não gosta muito de violência, então acho que é interessante dar uma pulada nessas partes aí. Então, aí chega o Joe, né, eles estão indo embora. E aí, tipo, eles vão encontrando os problemas, os desafios, né, que eles têm que enfrentar nesse mundo mágico. É um mundo diferente do nosso, né, é uma coisa nova. E eles vão tendo que enfrentar isso aí, né, eles têm que achar os aliados, os inimigos, os obstáculos. E aí eles têm que dar um jeito de pular por cima disso. O primeiro obstáculo que eles encontram ali é os primeiros infectados, né, que daí eles vão tentar fugir dessa área aí que os infectados estão. E eles percebem que todo mundo teve a mesma ideia, porque ninguém quer ficar mais ali. Então, eles vão ver várias pessoas bloqueando a estrada e mesmo o governo, a polícia também bloqueando as estradas para que ninguém saia dali, porque ali estão os doentes, né? Então, a gente tem aí um crescimento de tensão dentro da história quando eles encontram os primeiros obstáculos. E vocês podem notar que a tensão ela vai aumentando cada vez mais. Ela não é uma tensão que ela é muito grande no começo e aí vai diminuindo, não. Ela é uma tensãozinha e ela vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais alta. E agora é o que eles chamariam assim, tipo de
praticamente uma aproximação da caverna oculta. Eles ainda estão nos desafios, mas conforme eles vão andando, eles têm aqui a principal aproximação da caverna oculta aqui, que é essa parte aqui, ó, que tá todo mundo correndo, aí eles não tem mais para onde fugir. Eles estão, o que eles chamam assim, tipo de ver o chefão final, e eles veem que não tem mais esperança. Que é quando aquele avião começa a cair. O pessoal fica de cara, tipo, mano, e agora? Aí todo mundo vê, mano, acelera, vai, mano do céu, o que vai fazer? E o bagulho vem aqui do lado e explode tudo. Aí você pensa, nossa, já era, não tem mais solução. Aí eles pegam aqui e acordam tudo fudido, tudo desgraçado ali, tudo quebrado, tudo rengo, não consegue nem andar. Aí, tipo, né, Eles o cara... vão tentar fugir, o cara começa a correr e o bicho vê ele. E aqui é a hora, né, que, tipo, eles estão enfrentando o maior desafio de todos. Tipo, é interessante isso aqui, ó. Antes de ter o chefão final da tua história, né, naquelas horas, ele tem um chefão... Tipo, antes do chefão ele tem tipo um pré-boss. E o pré-boss é tipo o que vem antes do chefão, que é aquele avião. Aquele avião é o que devia ter matado eles, mas não matou. E aí o que acontece mais ou menos é que depois disso eles passam por mais um perrengue, e aí eles encontram finalmente o chefão final. O chefão final aqui, que, veja bem, uma ótima história. Ela não vai dizer pra você assim, ó, o mundo mágico é do mal. O mundo mágico, ele tem, sei lá, tem um Orochimaru que vai te matar. Ele tem, sei lá, diz uns vilão aí, tem um bruxo do mal que vai te matar. Ele tem, sabe, os teus inimigos não é a doença. Teu inimigo não é a doença. Uma boa história coloca um inimigo humano. Uma boa história, ele coloca um personagem pra estragar a tua vida. Ele não coloca um objeto, ele não coloca magia, ele não coloca azar, ele coloca um ser humano, ele coloca alguém real, um soldado seguindo ordens. Ele era só alguém que estava trabalhando e ele teve que escolher fazer aquilo, e por causa do que o ser humano fez, não tem nada a ver com a doença, a filha do Joel acabou, né, perecendo ali, uma das cenas mais tristes que a gente já viu, né, alguém passar. E ali acaba, tipo, nessa jornada do herói, acaba no chefão, digamos assim. O herói ele não volta pra casa. Ele não encontra o lixinho. Ele não tem a chance de renascer, né, que eles chamam, né? Acaba com a morte do herói. Morte do herói, mas ele não tem uma chance de renascer. Uma coisa interessante assim sobre a morte do herói é que na tua história, quando o herói morre, né, nessa jornada do herói aí, o que tem que morrer não é o herói fisicamente, mas sim o que ele acredita, o que ele mais quer. A morte do herói é uma coisa que não que ele vai deixar de existir nesse mundo, mas que ele vai mudar completamente, alguma coisa dentro dele vai morrer. E é o que ele mais gosta. Dava pra ver o quanto ele queria proteger a filha dele, mesmo ele sendo meio ausente, ele sempre estava tentando uma maneira de compensar isso. Dava pra ver que não era uma escolha dele, mas alguém precisava trabalhar e só tinha ele, né? Que a menina ainda era pequena, né? Então ele tinha que fazer isso, né? E então ali tem a perda da filha dele como a morte do que ele estava tentando proteger, né? Então para ele é um baque muito forte. E daí a gente vai ter um avanço dentro da história, né? Ela vai avançar 20 anos para o futuro, que seria 2023, coincidentemente o nosso ano, né? É, pra gente se conectar ainda mais, né? Como é que seria o nosso mundo se ele tivesse parado em 2003. Mas assim, é interessante a gente ver que a história começou com um pequeno prólogo e agora ele tem praticamente outro prólogo e ele termina na metade, tá? Não exatamente na metade, um pouco mais da metade do primeiro capítulo. E aqui começa outra história que é a continuação da última. E graças
aquela história lá que a gente consegue entender tudo o que está acontecendo aqui e se conecta muito, muito mais, né, com os personagens. E cada vez que a gente tem uma transição dessas, a gente vai tendo também alguns glimpses de como é esse mundo, acompanhando também a história principal, né? Então aqui a gente tem a visão de como as coisas se modificaram, né? Como que parece que tudo virou mato. E a gente tem a criança perdida que tem a visão de como a cidade ficou, né? E aqui, se a gente for um pouco pra frente, a gente tem os militares aí indo de encontro com essa criança e a gente tem aí uma pequena exposição do que acontece. Assim, ó, é uma aula de exposição isso aqui. Porque sempre que você for conversar com alguém que sabe o que está fazendo, a pessoa vai dizer o seguinte: mostre, não diga. Isso aqui que eles estão mostrando é uma exposição, uma história muito curta sobre o que acontece nesse mundo atualmente, né? Tipo, atualmente. Porque, assim, ó, encontraram ali o menino, né? Tava meio mal acabado. E aí, tipo, o que acontece quando eles encontram um sobrevivente, né? Que chegou ali do nada na cidade. Aí, eles falam bastante coisa aqui. Vamos colocar aqui uma legenda aqui que vai dar uma ajudada. Vai chegar aqui a policial e aí ela vai perguntando umas coisas e o piazinho ali, a criança, ela não sabe o que aconteceu direito, ela tá meio assustada, ela não responde nada, tá com medo. E aí eles vão ali, ó, e passam uma maquininha. Só que uma coisa muito legal é que eles não dizem pra que serve essa maquininha. A mulher ali, a policial, ela só diz assim, ó, vai ter uma picadinha, não vai dar nada. Aí dá, eles têm um negócio e eles não dizem o que é, mas aparece o sinal vermelho aqui, ó, estão vendo? E assim, ó, pra quem tá assistindo sem prestar atenção, isso não é nada, sabe? Aí a mulher, ela começa a falar aqui, ó, de um jeito, tipo, que você sabe que não é verdade. Porque olha só, que tal a gente dar um remédio, aí você vai comer sua comida favorita, aí você vai ter roupa nova, muito brinquedo. Aí o que é? A gente já começa a sentir que, peraí, a história foi uma desgraça até aqui. E agora do nada vai ter uma criança que vai ganhar presente? Esse remédio aí é um remédio especial. E aí o que acontece? Logo após essa cena, tem pessoas trabalhando numa cidade. E aí, tipo, eles estão jogando os corpos no fogo. E aí tem uma mulher ali trabalhando, ela vai dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso aqui, você vai ter que fazer por mim. Que, mano, tudo tem limite, né? E o que é? Tá vendo o tênis? É o tênis da criança. Aquele remédio ali foi porque ela tava contaminada. E agora eles estão fazendo, né, disposição desses corpos infectados. E tipo, esse é o trabalho das pessoas atualmente. Eles estão aprofundando ainda mais no tom de desgraça, ao mesmo tempo que agora eles estão novamente mostrando o dia a dia comum do nosso protagonista, o Joel. Agora que, né, ele passou o maior perrengue da vida dele e ele ainda tá aí numa desgraça pior ainda. Tem que trabalhar para ganhar esses tickets de alimentação esquisito aí. Ele já tá perguntando o que ele vai fazer no outro dia. Aí o cara tá dizendo que o trabalho que paga mais é o pior ali, tem que limpar a fossa. E aí começa uma história novamente, desde o começo da jornada do herói. Isso aqui tá sendo muito bem apresentado. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quer avançar? Eu acho que nessa parte o que é mais importante foi falado, né? Então a gente tem aí, eu também ia comentar isso se você não tivesse comentado, sobre o status quo. A gente tem ali as pessoas, aí tem a apresentação de como que funciona o papel da comida, as pessoas trabalhando e tal, as divisões que a gente tem, né? Então basicamente a gente tem duas situações, que é um tipo de governo que tenta limitar tudo, e as pessoas que sobreviveram ali, que estão dentro dessa área de contenção. E que tem uma outra exposição que vai mostrar o que acontece com as pessoas que não seguem as regras. Elas são punidas, de que forma elas são punidas com a morte, nesse caso. Muito provavelmente essas pessoas aí, eles são os vagalumes, né? Que você dá uma olhada, às vezes tem aquelas pichaçõezinhas ali, pode deixar rolando. E aí esses vagalumes, eles são contra esse sistema de governo, que é tipo uma ditadura, né? Aí
Tipo, essas pessoas eles estão punindo esses rebeldes aí para que eles não tentem tomar conta do governo, estragar o sistema que eles criaram. Mas vocês podem ver, ó, tem pichação por tudo. E foram esses caras aí dos vagalumes que fizeram. Uma coisa que eu acredito ser muito interessante nessa obra é que eles têm poucos personagens. Por mais que apareça bastante gente, volta e meia, bastante monstro também, eles se focam no que importa. E eu vou dizer uma coisa aqui que o pessoal que gosta de terror provavelmente não vai gostar. É que muita gente tenta copiar o Stephen King, colocando 500 mil personagens, 500 mil exposições, 500 mil coisas, tenta deixar a história real. E aí a tua história ela perde o que ela tinha de mais interessante, que é um lugar incrível que você pode fazer qualquer coisa. E aí a pessoa tenta deixar o mais real possível e vira vida real. E se a vida real ela fosse simplesmente interessante, a gente não estava lendo uma história ou assistindo um filme. Então, quando você vai contar uma história, se foca nos seus personagens, se foca no que eles estão sentindo, aprofunda nisso, não deixa superficial, não crie vários personagens para se esquecer deles ou simplesmente matar eles a torto e direito, não dá graça de ver, você nem se importar com eles. Faça o teu personagem morrer 1000 vezes, não uma vez só. Uma coisa que também está acontecendo aqui, mostrando de volta a questão da jornada do herói, é que a gente está tendo a apresentação de alguns personagens novos que vão ser importantes para a história. Então a gente teve ali a conversa do Joel com o soldado, mostrando que apesar do Joel ter um trabalho comum, ele também faz negociações ilícitas, né? Que ele não deveria estar fazendo. E aqui a gente tem também a apresentação de uma mulher que aparentemente ela também está negociando coisas que não devia. E uma coisa interessante é que aqui um pouco mais pra frente, né, vai mostrar tanto que ela foi capturada, quanto vai apresentar a Ellie, que é uma personagem que vai ser muito importante pra obra, né? Mostra que ela foi presa ali e tal, e mostra alguns testes que estão fazendo com ela, mas novamente a gente tem um mistério porque a gente não sabe o porquê estão fazendo esses testes com ela, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. É o lugar que ela tava, pra quem é bom, né, verificador de coisas assim, tava escrito uma coisa dos vagalumes lá de novo, uma pichação praticamente com sangue, e também era pra apresentar que ela tá com os vagalumes. Então, tipo, você sente que o mundo foi muito bem desenvolvido aqui. Aí, tipo, aqui eles vão apresentar o que chama o herói pra ação, aqui, o Joel, o que tá chamando ele. Nessa cena eles falam que o irmão dele dos vagalumes, e ele foi lá pro fim do mundo, e aí o Joel tá preocupado, porque o irmão dele foi e não voltou. E aí ele tá perguntando ali pro cara aí, como é que eu faço pra chegar lá, coisa e tal, né, que desgraça. E eles fazem isso aqui de uma maneira muito bem apresentada. Se você assistir, não importa se você já sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, se você assistir, você vai ver que vale a pena ver, rever, é muito bem feito. Todos os diálogos aqui dessa história são bem feitos. A gente não vai se aprofundar muito em diálogo, a gente está mais aqui pela leitura crítica, mas a gente não vai se aprofundar tanto, porque se a gente for minuciosamente em cada diálogo aqui, a gente vai levar muito tempo. Mas é muito bem feito, Deus livre. Aí vamos ver o que acontece aqui depois. Ele tem a apresentação aqui da Tess, né? O nome dela é Tess. A apresentação da Tess, que ela tá junto com o Joel. Uma coisa muito bacana que eles fazem aqui também é que eles não ficam enrolando dizendo eles conheceram muito felizes numa fazenda. Não interessa. Não interessa pra história. Sabe por quê? Porque o jeito que eles conheceram, se for um jeito feliz, vai sair do tom da história, porque o tom da história é triste. Então, a menos que ele tenha se conhecido de uma forma muito triste, não vai agregar. E se eles se conheceram de uma forma triste, porque eles estão até hoje juntos. Então não foi de uma forma triste. Então não vai agregar, então não interessa. Eles estão adiantando a história. Um pacing rápido geralmente é muito bom. E assim, no que precisa enrolar, eles enrolam. Que são as partes que são mais emocionantes e a gente chora junto. Eles fazem muito bem. Mas a parte que não importa, não importa. Não enrole no que não importa. Só se importe com as emoções dos seus personagens, fazer o teu leitor chorar,
em apresentar eles, em mostrar o teu mundo como ele é único e de preferência não tudo de uma vez. O teu mundo é único, mas mostra uma coisa de cada vez conforme os teus personagens forem vivendo. E assim, uma coisa que eu vejo que muitas histórias fazem é ter essa apresentação do personagem separada, que nem, vamos dizer que eles tenham apresentado a Tess. E daí, na maioria das histórias, por exemplo, eu acho que no Piratas do Caribe acontece isso algumas vezes, tem um personagem que é apresentado e depois Jack Sparrow vai conhecer esse personagem. Então, na verdade, eles não tinham nada a ver um com o outro ainda, e a gente ainda vai ter que ver toda a apresentação de um pro outro na cena. E aqui não, aqui eles já se conhecem, eles estão falando sobre as coisas que aconteceram e que vão agregar para a história. Então eu achei isso muito interessante. E torna muito mais real, né? Muito mais natural, porque tipo, eles já se conhecem e a gente como leitor que já assistiu vários filmes antes, a gente já tem uma noção mais ou menos do que está acontecendo aqui. A gente já sabe que muito provavelmente se eles estão conversando desse jeito é porque eles têm algum tipo de relacionamento. Eles estão juntos de alguma forma. Mesmo que eles nunca se aprofundem muito sobre como que isso funciona, a gente sente que eles são as pessoas muito próximas. Então, tipo, tem coisas que você como autor não precisa contar pro teu leitor. Deixa o teu leitor imaginar, deixa ele adivinhar o que está acontecendo. Assim como nessa obra fizeram muito, eles estão mostrando muita coisa e eles não estão dizendo pra você. Eles estão deixando você imaginar, você chegar a essa conclusão, apesar de que o que aconteceu foi uma coisa só, mas o que você pode imaginar é muito mais. Porque, digamos assim, principalmente em livros, o que você mais quer que teu leitor imagine. Cada leitor imagina as coisas de um jeito e é isso que torna um livro algo incrivelmente bom, porque cada pessoa pode imaginar de um jeito, do seu próprio jeito, e a história ela flui de um jeito mais divertido na cabeça de cada um desse jeito. Enquanto, né, num filme a gente tem muito mais certeza do que está realmente acontecendo, digamos assim. Porém, eles conseguem aproveitar ao máximo isso de mostrar e não contar. Deixa o leitor adivinhar o que está acontecendo. Por quê? Porque assim o teu leitor vai se sentir mais inteligente. Ele vai pensar, ah, por isso que aconteceu aquilo. Nossa, agora faz todo sentido, é verdade. E é isso que você quer causar na cabeça do teu leitor. Você quer que ele pense, caramba, é verdade, agora tudo faz sentido. Essa parte, ela preenche muito o nosso coração de leitor, de telespectador. A gente adora quando acontece isso. Então não dê a resposta pronta pro teu leitor. Faz ele pensar, que ele vai gostar de pensar. A gente gosta de pensar. Às vezes o que acontece é que algumas histórias dão essas respostas e ou a gente ignora porque a gente não tá querendo saber disso agora e pra gente ainda não tem importância o que eles estão falando, ou então a gente pensa, mas isso não faz muito sentido, porque provavelmente a gente estava criando uma outra teoria sobre aquele acontecimento. Então, assim, deixar imaginar é muito mais interessante, porque mesmo que você se engane, você não vai sentir que foi o autor que te enganou, porque aos poucos você vai vendo a história se desenvolvendo e você por si mesmo vai poder ver o quanto você acertou daquilo ali ou o quanto você estava enganado sobre um determinado acontecimento. Isso é uma coisa muito legal. Quer adiantar? Uma coisa que acontece aqui é que tanto a gente tem os obstáculos de novo, né? Porque ali quando a Tess volta pra falar com o Joel, eles falam que um motor que era importante pra eles, a bateria tinha sido roubada. E eles vão atrás de vingança. Acho que não é necessariamente roubado, é quase como se fosse venderam pra outra pessoa. E aí eles vão tentar recuperar o motor e se vingar dessas pessoas que fizeram isso com eles. E ao mesmo tempo a gente tem aí alguns acontecimentos que vão ligar eles a essa menina, que é a Ellie. E a gente também tem a apresentação mais ou menos da Ellie, quem ela é, o que está acontecendo. Essa mulher ali, ela se apresenta como tipo uma líder dos vagalumes. Ela diz que a Ellie tem uma coisa especial, né, que essas pessoas não têm. E ela pode ser a chave para tudo isso que está acontecendo no mundo, ou seja, mais uma coisa única que tem muito a ver com esse mundo. Tipo, eles não estão apresentando só pessoas tristes vivendo num mundo distópico triste. Eles estão apresentando protagonistas desse mundo, pessoas que fazem diferença nesse mundo. É o líder dos vagalumes, é a menina que fica infectada,
é o Joel que vai carregar essa galera. O Joel é a pessoa mais normal que tem no meio disso tudo. Aí, tipo, né, eles estão se aprofundando em tudo ao mesmo tempo. Personagem profundo, mundo profundo. Personagem profundo, mundo profundo. Personagem profundo, mundo profundo. E aí eles vão escalando isso. Acontecimentos interessantes também, que a gente precisa para continuar tendo energia e entusiasmo para acompanhar a obra. Sim, e vocês podem ver que todos os personagens que estão sendo apresentados aqui, eles estão no status quo, eles estão vivendo o dia a dia deles aqui ainda, todos ao mesmo tempo, e de forma muito interessante e relativamente rápida, e tudo se conectando. Isso é uma coisa muito bacana de acontecer, faz a gente querer ver o que vai acontecer, né? O dia a dia do Joel é ter que trabalhar, traficar as coisas, ganhar dinheiro. Aí tem a Tess, que é praticamente a mesma coisa, só que do jeito dela. E aí eles vão atrás da bateria, porque é pra salvar o irmão dele. Aí tem aqui, acho, tipo, chamado pra ação. Aí tem as dificuldades e coisa e tal. Aí ele passa pela mesma coisa, tá lá no dia a dia dela, tá meio triste, não sei o que. Dizem que ela fugiu lá de uma escolinha, não sei o que, foi levada pelos vagalumes. Aí mostra mesmo o lado do vagalume. O vagalume, eles estão querendo dar um jeito de se rebelar contra o governo, né? Eles se aprofundam um pouco mais nisso, para as pessoas um pouco mais lentas, que não perceberam que os vagalumes são as pessoas que estão contra o governo, né? Os rebeldes. E aí, tipo, mostrou ali mais ou menos a doença e coisa e tal, que pode acontecer com uma pessoa, né? Tipo, os poros saindo de dentro dela e se espalhando por tudo, blá, blá, blá. E aí, né, tipo, vai se aprofundando cada vez mais e vai chegando a uma conclusão que eles prometeram. No começo, eles estão entregando. Isso é uma coisa muito bacana aqui. Tem bastante autor que escreve obra, digamos assim, prometendo uma coisa e que eles, digamos assim, na capa tem um dragão e um cara assim com uma espada e um escudo. E aí você lê o primeiro capítulo, não aparece nenhum dragão, nenhum cara com espada, tem só um cara andando na roça capinando, e aí do nada aparece, sei lá, um alquimista federal dizendo: bora lá, bora lá que você tem sucesso aqui, vamos seguir carreira. E aí, tipo, qual que foi a promessa no começo? A capa tava escrito que ia ter um dragão e um cara com a espada. E aí, tipo, o que eles me entregam é um cara capinando. Mano, isso não tem graça nenhuma. Eu sinto que eu não posso confiar nesse autor, nem nessa história. Agora, aqui, eles prometeram que ia ter uma doença. Isso foi o que eles prometeram. O que eles entregaram? Milhões de vezes mais do que isso. Muito mais. É isso que você quer fazer com a tua obra. Não prometa uma coisa e cumpra só no final dela. Cumpra o quanto antes. Entregue muito mais. É isso que você tem que fazer na tua obra. E aqui a gente tem finalmente o ponto que as coisas se conectam, que é o encontro do Joel e da Tess com a Ellie, que os vagalumes também queriam a mesma bateria. Tava todo mundo atrás da bateria. E no fim ninguém conseguiu porque ela tava queimada. Tava estragada. De alguma forma, não entendo bateria. Enfim. Aí, como elas ali, as mulheres, elas tinham a líder dos vagalumes, ele e a companheira dela, tinham como intuito levar a Ellie, elas não vão mais poder fazer isso. Mas eles já conhecem o Joel e a Tess, e eles sabem que eles têm capacidade de fazer isso. Então eles oferecem essa missão para eles agora, né? Que eles vão levar a menina com eles e, em contrapartida, se eles conseguirem fazer isso, eles vão ter muito mais recursos que os vagalumes vão oferecer para eles se eles levarem a menina em segurança. E essa é a missão que eles têm a partir desse momento. Essa é a chamada para ação e o Joel muito quer recusar. Isso é coisa da jornada do herói. Tanto é que até a Ellie quer recusar, ela não quer ir com eles. E tipo, todo mundo tá querendo recusar e aí acaba que eles vão ter que ir porque vai ser o jeito. E é muito bacana como eles conseguem encaixar muito bem a jornada do herói aqui nessa história. Só que foi muito bem feito. Aí tipo, uma coisa bacana que a gente mais ou menos... Olha só, o que eles estão mostrando sem dizer. Aquela mulher que é líder dos vagalumes conhece o Joel e deve conhecer a Tess também. E ela confia muito neles. Por quê? Eles não dizem. Fica pra gente imaginar. A gente tem que adivinhar por quê. Por quê? Porque muito provavelmente eles são competentes. Porque muito provavelmente eles já fizeram muita coisa pior do que isso.
Eles provavelmente são casca grossa, são gente braba, já fizeram muita coisa. Então, eles são pessoas conhecidas, de certa forma confiáveis. Ele vendeu droga pro policial, tipo, o policial conhece ele e compra a droga dele. Então, tipo, o que esse cara não fez ainda? Se ele vende droga pro policial. Então, tipo, é uma coisa que você subconscientemente entende sem que a história te conte. E também fez muito parte do arco dele, porque uma vez que ele já perdeu tudo que ele tinha de mais importante, ele não tem mais medo de se arriscar. Ele não tem mais nada pra perder na vida dele. E a forma como isso também não é dito e é mostrado é muito interessante. E isso aqui cria todo aquele gancho que, né, que a gente quer saber o que vai acontecer. Tá, mas se eles vão ter que levar a menina até lá, não sei o que, será que isso aí vai dar certo, né? E vai fazendo a gente querer ver cada vez mais. Cada vez mais. E tudo que eles vão prometendo, eles vão cumprindo. E isso vai preenchendo a gente de um jeito que a gente sabe que essa obra, ela merece ser vista. E a gente vai querer ver o segundo capítulo, e se o segundo for tão bom como o primeiro, a gente vai ver o terceiro. E assim vai. Quer adiantar ou quer falar de alguma coisa sobre isso? Tá, vamos adiantar aqui com eles. Eu acho que da parte do policial da noite lá. Aí tem uma parte mais ou menos, tipo, menos tensa, que é quando eles estão em casa, e eles conectam um pouco mais. Aí eles têm que sair de noite e tal coisa, e é meio perigoso, porque de noite não pode sair, porque a polícia não deixa sair depois de tal hora, porque... Muito menos pra fora, né, que nem eles estão indo. Sim, porque essa é a hora que os vagalumes ficam inventando folia, que né, são os rebeldes. Então, tipo, eles estão querendo impedir os rebeldes de sair e fazer folia. E é por isso que tem esse tipo de coisa. Mas eles não dizem isso, é uma coisa que a gente entende. E aí, tipo, né, a gente vai vendo tudo isso acontecer sem que eles fiquem jogando isso na nossa cara. E aí, tipo, né, tem a parte que eles se encontram com o policial ali, e aí acontece uma coisa que é tipo o twist, né, desse capítulo. Que o Joel e a Tess acabam descobrindo o que a gente já sabia um pouco ali, que a líder dos vagalumes estava falando com ela. Que ele pisca um negócio ali na nuca dela, e aí eles descobrem, né, que deu vermelho, que ela tá infectada. Mas ao mesmo tempo ela não tá virando monstro, ou seja, ela é uma pessoa infectada que sobreviveu. Aqui eles ainda no primeiro momento eles ficam hesitantes porque eles não sabem há quanto tempo ela tá infectada, né? E assim, tipo, agora tem uma parte bacana que é sobre o trauma, né? Sobre o fantasma, que as pessoas chamam, né? Quando falam de Ark. Sobre o fantasma do Joel, que é quando tinha alguém mirando pra ele com uma arma e uma lanterna, e ele tá só tentando proteger a filha dele, né? Uma menininha. E aí, tipo, continuando ali, é como se ele tivesse a segunda oportunidade na vida dele, que é de proteger a menina. Que é o que ele teria feito se ele pudesse voltar lá atrás. E aí ele quebra o policial de pau lá. Quebra de bordoada, né? E aí, né, a gente tem muito mais o feeling de que ele ainda tá passando por isso, ele ainda tá com esse trauma muito vivo na vida dele. E aí, tipo, a gente quer saber, né, que nem eu falei, o que vai acontecer, né? Aí agora que eles conseguiram escapar da cidade, o que vai ter lá fora da cidade, né? E aí acaba o primeiro capítulo. Após aquele twist incrível com um gancho, que é o que tem lá fora e o que será que vai acontecer lá, né? Acho que pra deixar passando esses nomes. Tá. Foram essas pessoas que fizeram, a gente não é dono desse conteúdo. Sim. Paga eles. Mas uma coisa que eu acho interessante de comentar também, que vocês estão escutando uma música de fundo, essa música também não é nossa, é do Vince Vect. Ele faz música aí que a gente pode usar, contanto que a gente... Coloca o nome dele. Sim. Ele fez muito boa, de fantasia, bem calminha, bem tranquila, da hora, principalmente pra escutar assim, jogando um RPGzinho. Clima de fantasia. Sim. Então, assim, super recomendamos The Last of Us, né? Quem somos nós pra falar alguma coisa ruim? Essa obra é incrível. E já tinha saído do jogo, obviamente, muita gente já tinha jogado, agora tá sendo pra Steam, se puder compra e joga. E, né, tinha Playstation, mas dava pra jogar no computador, agora a gente vai poder jogar, né, finalmente. E saiu a primeira série, assistimos, vale a pena, muito bom.
Não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu só quero falar que desde que eu vi vídeos falando sobre o jogo do The Last of Us, eu fiquei encantada com como a história era contada mesmo quando era dentro do jogo. Dava pra ver que ela era profunda e que ela era interessante e que a gente tinha um desenvolvimento de um mundo muito importante, que era colocado essa importância para que a gente conseguisse se conectar com tudo que estava acontecendo. Então eu acho que o desenvolvimento da história é muito interessante. Desenvolvimento de todos os lados, do mundo, dos personagens, dos acontecimentos. É incrível, eles fizeram isso muito bem no jogo, fizeram isso aí muito bem agora na série. Agora fizeram o segundo jogo também, com isso aí muito bem. Não adianta, né? Todo mundo comentou, todo mundo já sabe que é muito bom. É incrível. E, né, a gente, né, aqui no primeiro capítulo a gente faz análises críticas desse tipo, né, de obras, seja filme, seja livro. Se você precisar que alguém analise sua obra de um jeito crítico e, né, que as pessoas deem críticas construtivas, a gente faz isso. Só entrar em contato com a gente. Precisar, chama nós. Quer que a gente analise alguma obra específica? Manda aí nos comentários. Diz aí o que você achou do vídeo, se você concorda aqui com a nossa análise crítica, né? Se de repente você quiser ler alguma coisa que a gente escreveu um livro, mas a gente deixou o primeiro capítulo disponível no Wattpad. Fala o que você sabe. Então, se você entrar lá no Wattpad, você procurar por Degradação, você vai encontrar o primeiro capítulo da nossa obra disponível. Você pode fazer comentários, você pode curtir a história. E também aproveitando aí, a gente sempre está aberto a recomendações. Então, se você tem uma história que você gosta, que você gostaria de ver aqui no canal, fala pra gente. E acho que é isso mais. A gente se encontra aí no próximo vídeo do primeiro capítulo. Valeu! Valeu!